Eu quero, em primeiro lugar, te agradecer a oportunidade de poder falar. Eu comecei no judô de 8 para 9 anos, portanto, em 1959 eu comecei o judô. Comecei o judô onde? Comecei o judô aqui num bairro de Mauá chamado Sertãozinho, que na época era todo povoado pela colônia japonesa. Aqui existia um corredor, que eles chamavam de Corredor Verde, que começava em Diadema, São Bernardo, passava um pedaço de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires, Suzano e Mogi das Cruzes, que era comandado pela Cooperativa Agrícola de Cotia, esse corredor. Era um corredor agrícola, hoje sobrou muito pouco em Suzano, muito pouco em Mauá, e mais forte em Mogi das Cruzes, a questão da agricultura. Eu comecei judô porque eu morava no sítio, nesse mesmo bairro, e lá no sítio era povoado pela colônia japonesa. Nós tínhamos lá o Kaikan, e no Kaikan você brincava com a garotada da colônia japonesa, e que eles, por uma questão de conhecimento que eles tinham, nós faziam brincadeira de coisa de japonês. Até brinco hoje que eu aprendi a jogar o Jankenpô antes de saber o que era par ímpar. Eu não sabia o que era par ímpar, porque a molecadinha só brincava disso. Eu fui para o judô por consequência de brincar no meio deles. Eu fui fazer kendo, sumô, beisebol. Nunca futebol, por isso que eu não sei nem chutar uma bola. Não sei nada de futebol. E de lá com o professor Honda, depois com o professor Teruyuki Endo, daí já em competição, eu participei do judô aqui da região. Eu estive em Ribeirão Pires, na Solve, em Santo André, quando tinha a guarda municipal, ainda não existia aquela avenida perimetral ali. Então eu tenho uma vivência do judô de muitos anos. Em 1967, 68, foi quando eu fui campeão brasileiro por faixa pela Budokan e Kyo. Para mim era um sonho, porque o sonho maior que você tem é quando você é Ikkyo para pegar a faixa preta. Você pode perguntar para qualquer um que é do judô, o sonho dele normalmente era esse. Não eram os outros para segundo grau, terceiro grau. Isso é consequência, não era sonho. Sonho que eu acho que até hoje, o sonho mesmo da garotada é ser um faixa preta. Então eu acabei me envolvendo no judô dessa forma. O judô para mim virou uma filosofia de vida, uma maneira de pensar, uma maneira de raciocinar, uma maneira de me expressar. Eu tenho o judô dentro de mim. Eu não tenho o judô, não é a faixa que eu uso, não é o judogi que eu uso que é do judô. O judô, para mim, ele é interno. Ele é interno. São atitudes que você toma, os objetivos que você estabelece na sua vida, as coisas que você faz. Isso não significa que você acerte tudo. Você erra, você comete erros, você comete falhas, que eu acho extremamente normal e natural. Mas o judô, como formação, se eu pudesse colocar ele em todas as escolas, eu colocaria. Porque é uma forma de educar o que o governo e a escola e a educação perderam. Eles perderam essa escala de valores lá dentro. Eles não têm. Eu vejo nas escolas um moleque quebrando carteira, o outro brigando dentro da sala de aula, xingando a professora, até agredindo o professor. E eu vou dizer para você, você que anda para todo lugar, você que é do judô, quem é do judô não faz isso. O judô nas escolas seria importante, porque veja bem, as escolas de hoje, elas não têm qualidade educacional, elas não têm qualidade de formação, elas não têm qualidade
da função dela de ensinar. Perderam isso no decorrer do tempo. E perderam por quê? Porque o governo começou a incentivar muito pouco a educação e pagar pouco, Gil. Eles pagam pouco para a educação. E o que eles criaram? Que a turma não sabe, e foi criação do governo. Aquela criação de tio e tia. Tio e tia. Você vai na escola, não é professor, é tio e tia. As pessoas se enganam, mas isso foi criação do governo. Por quê? Porque para tio e tia você paga pouco. Para parente você paga pouco. Se tiver uma criança para tomar conta, você der para a tua sogra tomar conta, chega no fim do mês você dá uma caixinha para ela. Você não tem salário, não tem pagamento. Então para parente você paga pouco. E eu sou feliz no judô porque o judô não usa essa nomenclatura de tio e tia. É sensei. É sensei, é professor. E isso me envaidece muito dentro do judô, eu que participo do judô. Porque o judô é realmente isso. É formação, é educação. Consequentemente, nós vamos ter a competição. A competição é consequência e não objetivo. Muitas vezes as pessoas me criticam porque eu falo isso e sou de uma federação, e a federação ela se preocupa com competição. Mas não, eu acho que a base do judô é a educação, é a formação. Consequentemente, nós vamos ter alguns que vão ser selecionados porque eles fizeram uma opção por uma ramificação do judô, que é a competição. E eles então conseguem levar o judô para a televisão e para isso. Mas não é isso o importante do judô. O importante do judô é a formação e a educação. E eu volto a dizer nas escolas, o governo perdeu o naipe. Ele não dá educação e não dá formação. É uma pena porque a nossa juventude cresce sem uma escala de valores, sem aprender a respeitar, sem aprender a dar valor naquilo que ele faz. E, consequentemente, é isso que nós temos aí na sociedade. Esse é o resultado. Esse é o resultado. E que nós temos que punir essa geração nossa, o pessoal que tem a minha idade, um pouco menos, porque eles não brigaram para mudar isso. Eles não foram atrás para mudar, deixaram acontecer. Então, nós estamos pagando o preço justo daquilo que nós plantamos, e a sociedade que está aí, da forma que está, é resultado exatamente desse desleixo com a questão da educação. O judô tenta corrigir isso. O judô dá uma nova linha, o judô dá uma outra conotação. Com o judô de competição, eu acabei me envolvendo aqui na delegacia regional, primeiro ocupando essa função que o Gil ocupa, de delegado regional, né, que foi o professor Nobuo Suga que me colocou, um professor excelente. Se você perguntar no ABC inteiro, no estado de São Paulo inteiro, todo mundo vai dizer a respeito desse professor só coisas boas. O resultado da delegacia regional depois foi a questão da Federação Paulista de Judô. Estou na federação desde 1991, na federação. Tentamos desenvolver um trabalho com essa mesma filosofia. O nosso grupo tem uma aceitação muito grande dentro do estado de São Paulo. Quando eu digo grupo, porque o judô de São Paulo ele é dividido em delegacias regionais. E as delegacias regionais, elas têm autonomia de realizar os seus eventos, de cobrar suas taxas, de acompanhar, de saber exatamente quem são, de indicar as pessoas que vão poder depois participar do exame de graduação. Tudo isso compete ao delegado. O delegado é um presidente à distância. E isso, você conversa com os delegados, você vai ver. Foi o que deu o resultado, para a gente ter o resultado positivo que nós temos hoje na Federação Paulista de Judô. Veja só, se eu for falar da Federação Paulista de Judô, eu vou demorar um tempo aqui, porque eu tenho uma paixão muito grande pela entidade. A Federação Paulista de Judô é composta por 16 delegacias regionais, todas elas autônomas.
nós temos as delegacias como a extensão da presidência da Federação Paulista de Judô. Ela é a extensão. E eu digo isso porque os delegados nossos, além de fomentarem a parte técnica, além de executarem as competições, além de fazerem os cursos que são extensivos, além de toda essa função, eles são para a gente, na parte política, os responsáveis por nós mantermos esse período todo no mandato. Então, eu com a federação, nós, nesse período, com a ajuda dos professores, eu tive uma pessoa que me ajudou muito na Federação Paulista de Judô, uma não, várias pessoas, o Dr. Júlio Sakai Yokoyama é um delas, o Matheus Sukizaki, Dante Kanayama, várias pessoas nos auxiliaram nessa jornada da federação. José Jantalha dentro da diretoria, o Alessandro Puglia hoje, Miguel Suganuma e vários outros professores importantes que estiveram, estou falando somente daqueles que estão ainda no meio do nosso convívio, tem outros que faleceram. Eu quero dizer que da importância que nós tivemos com esse grupo de professores, com a disseminação do judô, não só para São Paulo, mas para o Brasil. Nós comentávamos agora há pouco que tem vários professores em outros estados que saíram de São Paulo. São Paulo realmente foi uma escola muito importante para o judô nacional. E por quê? Porque nós tivemos aqui a maior colônia japonesa que o Brasil já teve, no estado de São Paulo, que foram distribuídos pela região do interior, Alta Paulista, Sorocabana e outras. A capital, Vale do Ribeira. Então, várias regiões do estado de São Paulo acabaram trazendo para a gente essa cultura que era o judô japonês. E o judô japonês é diferente do judô europeu. Quem pratica o judô japonês, ele sente a diferença, principalmente treino é treino e competição é competição. E nós, com o judô europeu, treino é competição. Na verdade, eles fazem do treino uma competição. Infelizmente, o judô japonês não. O judô japonês, se você treinar, o maior campeão do mundo, ele treina solto, ele entra, se você encaixar o golpe, ele vai cair, ele vai te jogar várias vezes, mas é de uma forma diferente. Tem uma docilidade em tudo isso. É como se você comparasse o futebol lá de fora e o futebol do Brasil. O futebol do Brasil é diferenciado. Os atletas daqui são diferenciados. E por quê? Porque eles têm mais oportunidade? Não. É porque dentro do nosso país, os campos são todos inclinados, assim, ó, tudo cheio de buraco. Então eles aprendem a ter domínio de bola naturalmente. E com o domínio de bola eles passam a ser melhores, e é por isso que são tão solicitados no resto do mundo. O judô japonês é para nós o futebol do Brasil. O judô japonês, ele é doce, ele é bom de você treinar, ele é gostoso de você treinar, ele não tem essas trombadas. Veja bem, quem treina judô sabe o que eu estou falando. E para nós, o judô de São Paulo, o judô da federação, veio dessa história, veio dessa história dos japoneses. Tanto é que a maioria daqueles que me antecederam são japoneses na presidência da federação. A maioria são japoneses, porque era uma escola japonesa. Nós hoje, eu lembro que eu ia em competições, era um monte de japonês e alguns brasileiros. Hoje é o contrário, hoje é um monte de brasileiros e alguns japoneses. Mas nós não podemos perder a nossa origem. A nossa origem é a escola japonesa. Pessoal, com respeito a graduações superiores, é
a graduação de mérito, que as pessoas recebem por mérito. Por isso eu fico muito chateado quando uma pessoa chega no 5º grau e fica pedindo Kodansha. Ele não tem que pedir. Isso é uma graduação de mérito. Quando chegar a vez dele, ele vai receber. Quanto à minha, eu acho que está acima do que aquilo que eu mereço. Acima. Eu recebi isso, essas graduações, por conta do meu envolvimento com a administração do judô e com a política do judô. Lamentavelmente. Porque eu não precisava dessa graduação. Eu não tenho necessidade dessa graduação. E não tenho mérito técnico para essa graduação. Eu não tenho essa graduação como um mérito meu esportivo. Eu não tenho. Eu não tenho isso e não raciocino dessa forma. E gostaria que aqueles que analisam graduações no Brasil, que não olhassem dessa forma. Não olhassem dessa forma. Porque, não sei se você entende, fica muito difícil você estar numa solenidade, o cara te entregar e você devolver. É uma coisa assim muito ruim e delicada. Mas a minha graduação, por exemplo, eu queria que cada Kodansha fizesse a sua reflexão a respeito disso, para saber exatamente se aquela graduação que ele tem o valor que a graduação exige. Tem o valor que a graduação exige. Porque se só ter a graduação, mas não ter o valor, ela não tem mérito para você usar. O Judô Mauá, nós participávamos por vários clubes da cidade, que acabava não tendo a nossa identidade porque nós não tínhamos uma associação. Hoje a nossa associação tem mais de 30 anos. Então, um grupo do judô resolveu criar uma associação, a Associação de Judô Mauá. E nós tínhamos eu tinha, particularmente, não só eu, mas a professora Berenice, que treinou com ele, que conviveu com ele, porque o pai dela era o professor Endo, e era o professor que deu treino para o Takeshi Miura. Nós tínhamos que fazer uma homenagem para o Miura. E nós pedimos para ele, eu tenho uma faixa, vou te mostrar depois, que ele me deu, uma faixa preta, que tem a assinatura dele, do Miura. E nós adotamos o mesmo símbolo em homenagem ao professor Takeshi Miura. Miura, para mim, é uma pessoa que serve de referência, de exemplo. Eu já trouxe ele aqui em Mauá. Eu gostava de ver ele com a idade dele, ele fazendo Neo-Azá, como ele fazia de uma forma diferente. O Miura é uma referência para nós. Assim surgiu a Associação de Judô Mauá. O Judô Mauá hoje, por conta de eu ter me envolvido politicamente na cidade, ser vereador, eu tive a oportunidade de espalhar o judô pela cidade. E esse era meu objetivo como político. Hoje nós temos em vários locais, em locais carentes, dentro de comunidades. O nosso judô é plantado dentro desse local. E aqui é a sede, onde nós trazemos aqueles que se destacam melhor. A gente faz um esforço para trazer, para treinar aqui 2 vezes, 3 vezes por semana. Nós temos 8 núcleos espalhados pela cidade, que tiram vários garotos da rua, que dão oportunidades para eles. Esse último ano, nós tivemos a oportunidade de levar essa garotada para o Canadá. Os críticos dizem que nós levamos com dinheiro da federação. É só pegar os dados e pesquisar. Nós levamos com bingos que as mães fizeram, com rifa que elas fizeram, com barraca em dia de competição, vendendo salgados e doces. Nós viajamos com dinheiro da comunidade. E com o patrocínio de uma empresa que nos auxiliou nas passagens. E vamos fazer de novo. Porque eu deixo os críticos falarem. É importante os críticos, viu? Porque eles fazem a gente andar de olho mais aberto, ser mais esperto. Mas para os críticos eu digo o seguinte: a caravana passa e os cães ladram. O judô é uma família. Quando vai se falar de família, não existe possibilidade de você falar de família sem falar do judô. O judô é uma família, A família é importante
Importante em todos os sentidos. Em todos os sentidos ela é importante. Tanto é que alguns tentam desmontar a família como objetivo político. Eu acho que estão na contramão. Porque você deve ter acompanhado, tem mães que mal sabem escrever o nome, e talvez nem isso, mas dão uma educação para os filhos assim exemplar. E nós temos juízas, pessoas de alto nível, que não conseguem dar educação dos seus filhos. Primeiro por quê? Primeiro porque ela contrata uma babá para cuidar do filho dela, não é ela que cuida, é uma babá que cuida. A babá, ela não tem histórico escolar. Com um agravante, ela não pode chamar atenção porque ela não é mãe, ela é empregada. E, portanto, o garoto faz o que quer, ele cresce desse jeito. E depois vira o que nós conhecemos aí na sociedade. As pessoas com dinheiro que batem índio, botam fogo em gente nas calçadas. Esse é o resultado. Esse é o resultado de quando o pai e a mãe não se dedicam à educação dos seus filhos. Porque não é governo, não é prefeito, não é vereador, não é deputado, não é presidente da república, não é senador que vai dar educação para o seu filho. É você na sua casa. É dentro da sua casa que você dá educação. Educação é dentro de casa, é com a família. Se vocês não tiverem, quem não tiver esse conceito, com certeza não vai ter amanhã a valorização dos seus filhos. Se você permitir, posso contar uma historinha? Uma pessoa que me contou, achei de extrema importância. Diz que um garoto com 16 anos, como tantas famílias, não tinha o pai, ele vivia com a mãe. Mas uma mãe, uma pessoa rígida, uma pessoa que realmente cumpria a função de pai e de mãe. O garoto chegou um dia para ela, fez um pedido e ela disse não. Não para ele. Não, isso não. E ele revoltado, nessa faixa etária você sabe que a revolta é grande. Ele revoltado virou para ela, falou assim, pois eu vou te dizer uma coisa, esquece de mim, eu não te amo mais. Eu não te amo mais. E a mãe olhou para ele e falou assim, mas eu não pedi para você me amar. Eu nunca falei isso para você. Primeiro porque você não sabe o que é amor. E segundo, que eu não pedi isso para você. O que eu estou pedindo para você, eu exijo respeito. Se você me respeitar, amanhã você me ama. E se você não me respeitar, você não vai me amar nunca. Quer uma história melhor do que essa? Isso é verdadeiro. Se você corrigir o seu filho, se você apertar o seu filho amanhã, ele vai te amar muito. Se você deixar ele solto, sem fazer nada, sem corrigir, amanhã ele não tem o respeito, consequentemente não vai ter o amor. O Gildemar acompanha muito bem isso, naquilo que eu falo aqui, nas aberturas de evento, e eu sou repetitivo mesmo com isso, porque nós temos que repetir, nós temos pais novos, ali nós temos que repetir. Eu falo sempre que os professores que virão, talvez não herdem com toda a ênfase que nós herdamos, essa característica do judô japonês. Talvez não, porque no decorrer do tempo ela vai se dissolvendo. Mas eu faço um alerta aos professores, sempre que eu tenho oportunidade, eu faço um alerta nas palestras que nós fazemos, nos encontros com eles. Vocês tomem cuidado, porque o judô, ele só é importante, só ocupa o espaço que ele tem hoje, porque ele é educacional. E você tem que ter respeito, você tem que dar o respeito. Primeira coisa que você dá o respeito, por quê, professor? Porque treina, rola junto, tem um contato corporal, tem um contato direto, menino e menina, homens e mulheres. Se você é o professor e você não for dotado de respeito, se você não for uma pessoa que transmita isso, que mostre isso, portanto, você tem que tomar cuidado. Você não pode ficar num bar, bebendo. Ou mesmo que você não está bebendo. Você está num bar no meio de uma farra, passa um pai segurando na mão de uma menininha que treina judô com você,
Qual a imagem que ele tem? Que você está bebendo. Outra coisa, você não pode dar liberdade de uma brincadeira de passar a mão na bunda um do outro. Porque os caras, quando bebem, fazem isso. Por quê? Exatamente por causa do contato direto que nós temos. E essa brincadeira não vai deixar menos homem e não vai transformar em bicha. Não é isso. Não é isso. Mas nós temos que dar um exemplo na prática do dia a dia. Não adianta só dizer que é. Nós temos que mostrar o que nós somos. Veja só, eu ser presidente da federação, eu ser vereador na cidade, lógico que eu tenho orgulho do que eu faço, mas mais do que isso, aumenta a responsabilidade. Aumenta a responsabilidade. Eu não posso, muitas vezes, querer tomar alguns deslizes porque eu sou fiscalizado. Sou fiscalizado. As pessoas muitas vezes criticam eu não deixar entrar com bermuda, que não seja parte do uniforme, nas áreas do Xiaiju. Estou dando um exemplo para você. Então, para eu poder fazer isso, eu preciso de ir para a competição arrumado. Eu preciso ir na competição arrumado. Então, para mim foi mais encargo do que cargo. Eu digo que eu sou orgulhoso de tudo que eu faço. Porque se você não tiver esse orgulho, essa vontade de fazer, e eu tenho vontade, eu sonho com o judô brasileiro. Eu tenho um raciocínio que muitas vezes vai contrariar o que você pensa e imagina. Nós vivemos, o Brasil, diferenciado de outros países mais evoluídos, nós vivemos de uma cultura machista. E a cultura machista, o pai fica feliz de ver o filho dele vestido com uniforme de luta. Diferente se ele tivesse escolhido a dança. Ele não ficaria feliz. Então já vem de uma cultura machista. Concorda? Para poder fazer esporte de arte marcial é cultura machista. Mas isso é todo ruim? Não. Porque se eles forem para o judô, principalmente, eles vão ter uma formação. Então, se eu pudesse falar para cada pai, cada mãe que está aí fora, que tem um filho, não deixe de pôr seu filho para praticar judô, nem que seja por pouco tempo. Não deixe. Porque ele vai receber um complemento da educação que você dá, ou até cobrir o buraco daquilo que você não fez na educação do seu filho. É de suma importância você passar por essa escola. Essa escola é tão importante quanto a escola religiosa. O pai pensa que a formação educacional do filho dele, se ele não levar na religião, ele tem que levar e mostrar a religião, e o filho dele escolhe depois. Não tem que prender, não tem que pôr cabresto, não tem que obrigar o filho dele a lutar judô e ir na igreja, mas ele tem que dar formação para que ele tenha oportunidade e tenha conhecimento amanhã para poder fazer a melhor escolha. Por que desligou? Oxe, o homem tem recurso para todo lado, hein? Eu tomo um remédio de manhã por causa do transplante, ele seca a boca. Seca. De manhã. Não, nós vamos até o fim agora. Nós vamos embora. Não. Eu tenho até banquinho para sentar aqui. Você viu lá, não? Ei, Gil, você viu ou não? Quer ver o banquinho que eu ganhei? Eu não sei onde que eles puseram. Tá lá, ó. Você quer ver? Não, se você não conhecer, você vai conhecer agora, viu? Aqui. Você já viu esse banquinho, como é que funciona? Olha, você conhece, professor? Aqui, ó, você que anda, hein? Você aqui é do interior. Esse aqui veio com a colônia japonesa, ó. Olha aqui, ó. Ele tem uma perna mais comprida que a outra, tá vendo ou não? Tá vendo? Pra você fazer assim, ó. Presta atenção. Olha bem o que ele faz. Para você não forçar o joelho. Aí, ó. Você viu, não?
Depois você vai bater uma foto para você mandar fazer. Aqui, ó. Esse banquinho é para isso. Tá vendo? Ele é maior de um lado, menor do outro, para você não forçar a articulação por causa da idade. O Ryu Ogawa, ele tinha um desse. Ele passava o dia inteiro ajoelhado no canto da competição no tatame. O dia inteiro. Veja só, se eu for falar da Federação Paulista de Judô, eu vou demorar um tempo aqui. Eu tenho uma paixão muito grande pela entidade. Eu tenho o judô dentro de mim. Eu não tenho o judô, não é a faixa que eu uso, não é o judô-gi que eu uso que é do judô. O judô, para mim, ele é interno. Ele é interno. São atitudes que você toma, os objetivos que você estabelece na sua vida.